Como prometido, vim trazer para vocês aqui o react, análise desse debate do Lucas Banzoli versus 25 católicos. Então não quero demorar com esse vídeo, provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais grande, porque eu quero fazer a análise aí, se não de todo, praticamente de tudo, das partes mais importantes, mas eu vou decidir isso na hora da edição. Então, bora reagir. Peço para que você deixe o like, se inscreva no canal, isso é muito importante, e deixe seu comentário também, porque assim o vídeo engaja, e desde já eu já agradeço a todos vocês. Deixa eu ver esse fone aqui, tá bom? Vou aqui o mic. Vou pegar o fone. Então bora pro react. Católicos aqui no Redcast. Minha primeira afirmação é: o celibato obrigatório do clero é antibíblico. Sim. Obrigatório sim, né? Bem. Posso só contextualizar a afirmação? Se a gente vai lá para Tito 1,6, a gente vê Paulo dizendo: um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insurreição. Então, se Paulo disse que o sacerdote pode ser casado, ter mulher, ter filhos, por que a Igreja Católica não permite? Então, antes de eu começar nos textos bíblicos, eu já gostaria de afirmar aqui o seguinte: nem Paulo foi casado. Então, se a gente fosse poder ver nessa visão, então Paulo estava no sentido errado. Jesus Cristo também não era casado. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, se a gente fosse ver nessa visão, então Jesus Cristo também não tinha que ser, né, o nosso líder. Posso ver? É que o Lucas está falando do celibato obrigatório, né? Ele não está falando que você não pode não ser casado, porque aí também seria antibíblico. Paulo, mesmo ele, não era casado, e ele, né, tem um texto que ele fala ali para a igreja de Corinto, se aqueles que tivessem esse dom, que escolhessem ficar solteiro. Aí tem toda uma discussão teológica. Muitos dizem que é por causa do tempo histórico, né? Acho que o teólogo mais que vai falar sobre isso de nome é o N.T. Wright, né? Que vai falar que tinha um período histórico de uma crise de fome ali na cidade de Coríntio. Então por isso que Paulo está dizendo que se as pessoas conseguissem se manter solteiro, que assim elas ficassem, né? Mas tirando toda essa discussão teológica, tem um texto que Paulo fala sobre celibato, né? Mas o ponto do Lucas é obrigatório, realmente. Não tem nada, né, que diz que um sacerdote, não, uma figura de liderança dentro da igreja, ela precisa adotar o celibato para si. E Paulo, em outro texto, né, o Lucas usa o texto de Tito, eu não vou lembrar qual é o outro texto, mas Paulo fala que alguns apóstolos eram casados, e próprio Pedro, né, tinha esposa. Vamos ver aí o que o Lucas vai responder, mas eu acho que o menino aqui, ele não entendeu que Lucas está falando sobre um celibato obrigatório, né, no sentido de ser obrigatório uma figura de liderança dentro da igreja, né, como um padre, né, isso no contexto católico, adotar o celibato para si. Posso responder? É que assim, você deixa claro, a afirmação é: o celibato obrigatório do clero antibíblico. Eu não estou sendo contra o celibato. Se alguém quiser ser celibatário, tem meu total apoio, inclusive, não tenho nada contra. A questão é o celibato obrigatório, ou seja, você impor o celibato como pré-requisito para você ser parte do sacerdócio. Inclusive, o próprio Paulo, que você mencionou, que não foi... Rapidinho, só terminar rapidinho. Inclusive, o próprio Paulo, que você disse que não foi casado, e há dúvidas acerca disso, porque há muitas evidências que ele poderia ser viúvo, porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio teria que ser casado, mas mesmo ele foi o mesmo apóstolo que citou exatamente o que eu falei ali em Tito 1,6, em 1 Timóteo 3, 1-5, quando ele diz que o presbítero e o bispo, inclusive, pode ser marido de uma só mulher, governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob a sua direção. Então, mesmo que ele próprio fosse solteiro, ele não impôs o celibato como condição para as outras pessoas que quisessem ocupar o sacerdócio. Não, mas aí, então, na igreja, ninguém obriga a pessoa a ser celibato. Temos muitas igrejas fora do país que os padres se tornam padres casados. A igreja não obriga. A Igreja Católica de Rito Latino. Então, a igreja não obriga. Não, peraí. Você está falando que na Igreja Católica Apostólica Romana, do Rito Latino, tem gente que é padre que pode se casar. Nós temos. Aí é complicado, realmente. Ele vai falar mais de outras vertentes católicas, né? E aí vai cair vários argumentos católicos se ele for por esse caminho. O Lucas ainda, né, pergunta, né? Mas o menino aqui não conseguiu ir tão bem, porque realmente é indefensável, né? O celibato obrigatório realmente é algo que é um problema, porque não tem evidência nas escrituras.
O problema está no seu enunciado. O seu enunciado já é falho. Porque é o seguinte, o celibato, né, ele não é da essência do sacerdócio, embora seja uma disciplina. E, de fato, é bíblico de que, né, Nosso Senhor instituiu por direito divino que a igreja pudesse estabelecer disciplinas para regular uma vocação. O ponto é o seguinte, a superioridade do celibato sacerdotal, do celibato apostólico, isso sim, tem fundamento bíblico. Mas o celibato sacerdotal obrigatório da igreja latina, ele é uma disciplina eclesiástica que a igreja tem o direito de fazer, por direito divino de fazer, né? Mas na igreja oriental, por exemplo, não tem. Isso não quer dizer que o celibato não seja convenientíssimo ao sacerdócio. Cristo mesmo, ele foi celibatário, ele se dedicou. O sentido do celibato por amor ao reino dos céus é justamente isso. Há aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Isso era nosso, rapidinho, deixa eu só concluir. Isso era nosso Jesus Cristo junto com os apóstolos. Isso é, eunucos por amor ao reino dos céus, por quê? Porque se dedica de maneira imediata, indivisa e exclusiva ao fim último do homem, à redenção dos homens. Cristo não casou, né? Ele não desposou, não fez uso do matrimônio, porque ele se dedicou de maneira indivisa, imediata, à glória do Pai, à redenção do gênero humano. Ora, o sacerdócio, ele age em persona Christi. Ele age na pessoa de Cristo. Então, nada mais convenientíssimo que ele se configurar ao gênero de vida de Jesus Cristo. Então, assim, a obrigação do celibato sacerdotal é uma disciplina eclesiástica, né? Fundada numa medida doutrinal. Certo, posso comentar? Sim. Que você fez vários comentários. Deixa eu só comentar cada um deles aí, depois você comenta, tá? Você falou, a igreja tem o direito de mudar a norma de disciplina. Você enfatizou que apenas... Não. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta, então. Você concorda com a minha afirmação de que o celibato obrigatório do clero é antibíblico? Porque você falou que é como norma de disciplina. Não, eu falei que o seu enunciado é errado. A igreja escolhe os seus clérigos dentre os célibes. Calma, a questão do título lá, a gente vai entrar lá rapidinho. Mas a igreja escolhe dos seus membros clérigos entre os célibes. Certo, então se então, ele rapidinho. Quando, na epístola de Tito, né, Tito 1.6, né, fala-se o quê? Que o apóstolo não é que ele tenha se casado uma vez, é que ele tenha sido marido uma única vez. Marido de uma só mulher. De uma só mulher. Exatamente. Que ele tenha sido marido. Não então, que ele, onde tem a imposição... Não tô falando que ele tem a obrigação... Não, deixa eu só falar, porque você falou muito aqui. Eu citou vários versículos, quero comentar um. Não disse que você falou. Não, mas é que você falou uns 3 minutos aqui no final. Ele não tá... No momento nenhum, eu falei que tem uma imposição de que tem que ser marido de uma mulher. Se quiser ser celibatário, pode ser. O próprio Paulo, a gente viu que ela é solteira, mesmo que fosse casado antes. Agora, o meu ponto é o seguinte, você falou, a igreja tem o direito de fazer isso porque é uma norma disciplinar. Agora, a igreja tem o direito de... 17. Sim, agora, a igreja tem o direito de passar por cima daquilo que a própria escritura não passa por cima. Não passa por cima, porque Paulo disse que pode ser casado. Não. Paulo falou, eu queria que todos fossem como eu. O primeiro ele Papa falou isso em Coríntios. Ele falou isso em Coríntios. Quando Paulo falou... Tem uma coisa chamada privilégio petrino. Uma coisa não, eu tô espera concluir o raciocínio. Você deu vários argumentos, tô tentando comentar um a um, só que quando eu tento responder o primeiro, você já mete outro. Então, eu tô respondendo primeiro a sua pergunta. Deixa eu falar. Você ter 3 argumentos, eu tentei responder o primeiro, você já me cortou. Vamos lá. Você falou dos eunucos. O contexto ali nem fala de padre. E, aliás, o padre também não é eunuco, né? Porque se você... Não, peraí, vamos voltar ao texto. Vamos pegar o texto. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Alguém nasceu celibatário. É isso que está dizendo. Outros foram... Calma, eu vou continuar, calma. Outros foram feitos assim pelo homem, ainda outros se fizeram eunucos por causa dos céus. Em que parte aqui que ele está falando de padre? Isso não é, calma. Só alguns, não falou que eram os apóstolos. Mas ele falou, agora, vamos citar outro texto que você citou. Você citou 1 Coríntios 7. Olha o que o texto diz. Quanto aos outros assuntos que você escrever, é bom que o homem não toque mulher. Aí é o que você disse. Mas olha como o texto continua. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. E cada esposa seu próprio marido. É bom que se case, cada um por conta da imoralidade, para não ceder. Exatamente. E o que acontece na igreja católica? Paulo mesmo não cedeu. Não, Paulo mesmo não casou. Mas eu não falei que é obrigatório ser casado. Eu falei que o celibato é opcional. Quem quer se dedicar ao ofício, ao serviço divino de maneira imediata. E onde foi que ele impôs isso como condição para o sacerdócio? Onde foi que ele impôs como condição? Não, mas como eu falei, é uma disciplina, não faz da essência do sacerdócio. Mas é um acidente convenientíssimo. A gente vai voltar naquilo que eu afirmei. A gente vai voltar naquilo que eu afirmei. Você sabe que não tem nada a Bíblia impondo o celibato. Não sei que não tem. Mas você acha que a igreja tem a autoridade de mudar aquilo que está na Bíblia? Não mudou. Não acho que tem autoridade. Você que tá falando. Vamos lá. Se a Bíblia permite... Tá fazendo não sexo. Calma, vamos com calma. Se a Bíblia permite o sacerdote se casar e a igreja católica não permite... Não, da feita que ele é sacerdote... Não, claro que não. Da feita que ele é sacerdote, ele não faz mais uso do matrimônio. Entendeu? Paulo, o único apóstolo que você tem notícia de que era casado era Pedro. E o primeiro papa, o mais importante. Mas quando ele foi papa, ele renunciou ao uso do matrimônio. Ele renunciou ao matrimônio? Você já leu Clemente de Alexandria? Você já leu Clemente de Alexandria? Pois é, isso que eu vou citar aqui já. Olha só, Clemente de Alexandria fala só, as assistentes, vai falar, as assistentes poderiam ser esposas, mas ele não tinha relação com ela. Não, eu não falei isso. Eu vou citar. As mulheres crentes. Você vai citar mulher crente. Não. Por causa dos que rechaçam, posso só concluir a citação aqui? Deixa eu só concluir a citação que eu não tive tempo. Sim, aquela citação que ele não deixou eu continuar. Disse, conta-se, pois, que o bem-aventurado apóstolo Pedro, quando viu sua própria mulher sendo conduzida ao suplício, alegrou-se por seu chamamento e seu retorno para casa. E gritou forte para animá-la e consolá-la, chamando-a por seu nome, dizendo, ó tu, lembra-te do Senhor. Assim era o matrimônio dos bem-aventurados e a perfeita disposição dos mais queridos. Isso aqui quem diz é Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, livro 3, capítulo 30, falando sobre a citação de Clemente de Alexandria, que é o pai da igreja mais antiga ainda, do 2º século, falando que a esposa de Pedro continuou com ele até o martírio dela, como cristã.
Então, claramente, ela não foi. Não é como se ela tivesse morrido antes, como muitos católicos afirmam, ou como se Pedro tivesse abandonado ela, o que é ainda mais grotesco ainda, porque Paulo vai dizer, aquele que... Aliás, eu tenho até a citação aqui, certinho, só para não citar errado, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, obviamente, Pedro... Nesse ponto, o Lucas tem razão, né? Se eu for usar do argumento que Pedro ele renuncia ao seu matrimônio por causa do papado, é algo muito ruim, né? E aí você vai mais contra a Bíblia, tanto nesse texto que o Lucas usou, também no texto de Efésios 5, que Paulo vai falar sobre o homem, o marido, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, imagina, Pedro está casado, ele larga a sua mulher por causa do papado e renuncia ao seu casamento. Ele está indo contra textos das escrituras que falam sobre o matrimônio, sobre o divórcio, por exemplo. Então, é fazer um marabalismo muito grande para dizer que Pedro ele não era casado, no versículo 5. Paulo vai dizer, não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Veja só, né, em levar em nossa companhia uma esposa. E aí, você pode usar o texto, mas Paulo aqui está falando, não que os apóstolos eram casados, mas mesmo assim, é um problema para a Igreja Católica esse texto, porque se ele não está falando que os apóstolos são casados, ele está falando que os apóstolos e ele têm esse direito, né, de ter alguém, uma esposa. E falar que esse texto não está falando disso, né, é complicado também. E mais um texto, não sei se o Lucas vai falar sobre esse texto, mas é um texto também que podemos usar aí para refutar esse sentido. O celibato não é obrigatório em nenhum momento da Bíblia, e essa é a afirmação do Lucas aqui. O celibato obrigatório do clero é antibíblico. Tem na Bíblia? Não tem. A Bíblia proíbe isso? Não proíbe. Então, é antibíblico. Ele pode falar, não, mas a igreja mudou isso. Tal. Pode fazer esse argumento, falar que a igreja tem a permissão para mudar as doutrinas. Tudo bem, a igreja tem permissão para ir acima daquilo que as escrituras dizem. Se esse for o argumento deles, então, beleza, a gente vai aceitar. Eles estão aceitando como é a religião deles. Agora, eles não conseguem dizer isso porque eles querem dizer que tem sim fundamento bíblico, mas não tem. É antibíblico. Então, o Lucas aqui, por enquanto, vencendo o debate fácil, porque é um argumento que é difícil de se defender pelo lado dos católicos. O tempo? Prazer, Lucas. Prazer. Tudo bom? Eu me chamo Ian Rodrigues, eu sou católico greco-melquita de rito oriental e sou fundador do primeiro movimento que luta contra as seitas no Brasil. Lucas, o que acontece? O seu argumento, meu querido, já começa errado. Porque como assim? Padre obrigatório antibíblico? Meu padre é casado, cara. Meu padre é casado. Sou daqui de São Paulo, tá? Não sou do Brasil. Fora não. Meu padre é casado, certo? Sou católico greco-melquita, uma igreja sui iuris ligada à Santa Sé. Como é que você, um cara que coloca um questionamento desse, não sabe que tem a sui iuris? Né? Posso responder? Sabe, Não sabe, só um minutinho. Óbvio não que ele sabe que tem a né? sui iuris, né? Não é ortodoxia, nada. E o clero é devidamente casado. A questão não é uma questão de tradição local, isso aí, entendeu? Tá bom. Não. Vamos lá. Em momento nenhum eu falei que todas as igrejas católicas no mundo inteiro praticam isso. Isso aí é você que está tirando. No momento nenhum eu afirmei isso. Segundo, você falou, você é da igreja greco-melquita que permitem padres casados. Não importa, poderia ter 1 milhão de padres casados em outras igrejas orientais. Se tivesse uma única igreja católica, a de rito latino no caso, que não permite, já é antibíblico. Mas já está errado. Aí já isso foi explicado. Já foi explicado. Como? Foi explicado por todos eles. Isso aí, isso que os queridos latinos aqui falaram, os irmãos latinos do rito, eles já explicaram. Porque é uma questão de tradição isso aí, meu querido. Vou voltar à pergunta. Então é uma questão de tradição. Então é tradição. A tradição pode ir acima da palavra de Deus. Que é exatamente isso que Jesus Cristo criticava nos mestres da lei e nos fariseus. Costumes locais e tudo. Tá bom, tudo bem. A tradição tem autoridade para mudar o que está na escritura. Não, a mas escritura não tá permite. Então você tá negando São Paulo, que São Paulo era casado. A tradição. Era solteiro, celibatário, desculpa. É o quê? Você falando 3 coisas diferentes agora? Não, você falou que tá mudando a Bíblia. Não, aonde? Paulo era solteiro, de fato. Ele decidiu ser. Só que em momento nenhum eu falei que o celibato não pode existir. Eu falei do celibato obrigatório. Eu falei desde o começo. E vocês continuam mas não é obrigatório. E a igreja greca? Vocês continuam Cadê? Vamos lá. Vocês continuam com esse espantalho. Católica? Vocês continuam com esse espantalho como se eu estivesse indo contra o celibato. Tô falando do celibato obrigatório. Ou seja, você impor como pré-requisito pra você ser padre, você ser celibatário. Mas uma na minha vez igreja não é assim. Mas eu tô nem aí com a tua igreja. Eu tô falando da igreja que faz isso, meu Deus. Peraí. Pausa aí. Ah, sim, é verdade. Pode sair?
tá difícil entender, né? É tipo assim, né? O Lucas está falando sobre, né, algo sendo obrigatório. Existem vertentes católicas que realmente permitem, né? E ele não está falando sobre isso. Da mesma forma, quando a gente vai falar sobre práticas dentro do protestantismo que a gente não concorda. A gente não está generalizando, não está falando que a igreja protestante é assim. A gente está falando de igrejas que agem dessa maneira. Então, quando a gente vai falar para uma igreja protestante que ela não pode trocar o evangelho de Cristo por outro evangelho, ela não pode ter práticas judaizantes, a gente não está falando de todas as igrejas protestantes, nós estamos falando de igrejas específicas que fazem isso. Essa é a crítica. Então, se existir no clero uma obrigação para o celibato, independente se existe uma igreja que no clero tem isso como obrigatório, é antibíblico, ponto. É fácil aceitar isso, né? Ele poderia, na verdade, ser contra, né? Ele poderia argumentar, não, eu não concordo com a forma que a Igreja Latina vê isso, assim como a Igreja Latina provavelmente não concorda com a vertente da Igreja Católica dele de permitir que os padres, entendeu? E aqui a gente começa a ver como que aquela crítica católica que nossa, mas tem várias denominações, uma distinta da outra. Não, no catolicismo também existe. Isso já foi mostrado aqui já 2 vezes e provavelmente talvez vai ser mostrado mais vezes aqui, que nem todo mundo participa da mesma igreja católica que é a latina, né? Tem outras com vertentes orientais e com doutrinas, tradições, uma distinta das outras, assim como acontece no movimento protestante. Então, quando a igreja católica critica isso, os católicos criticam isso, eles também estão cometendo um erro grande, porque isso existe também no meio deles. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Adriano, sou católico apostólico romano. Um ponto muito importante para... perfeito. Um ponto muito importante é que essa regra do padre latino não casar, eles vieram de pedidos dos próprios padres, e isso não está instituído desde o começo da igreja primitiva. Isso veio do Concílio de Latrão. Então, isso não a proibição seria, vamos dizer o seguinte: a igreja, ela não obriga o padre a casar. O padre, ele tem essa escolha quando entra no próprio seminário. Tanto que há uma orientação dentro da igreja para isso. Então, você dizer que é proibido, você proibir uma coisa tem pessoas... Só uma correção. A igreja não proíbe que uma pessoa se case, mas ela proíbe que um padre se case. Se uma pessoa é padre hoje, ela pode amanhã se casar se ela quiser? Mas ela não quer. É a questão que a pessoa, quando entra no seminário... Mas a escritura, ela dá esse direito. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou citar um texto bíblico só, aí Perfeito. você pode comentar. 1 Coríntios 9,5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Ou seja, a gente tem o direito, ele diz. Então vocês tiram esse direito que a própria escritura dá. Eu vou usar 2 escrituras. Vamos... Que ele foi bem mal, né? Tipo assim, a igreja proíbe. Mas o padre, ele não tem vontade de casar. Tá. Mas alguém que tem vontade de casar e ao mesmo tempo tem vontade de ser padre, não pode ser padre na igreja latina. Então, é uma proibição. Então, por exemplo, eu tenho vontade de ser padre, mas eu tenho vontade de casar também, constituir uma família, ter filhos. E aí, o que eu faço? Né? Aqui, na visão dele, não é uma proibição, mas sim, é uma proibição. Falta 3 minutos, tá? Eu sou o Lucas Clautal, eu sou advogado. Pois bem, a disciplina, o celibato é uma regra disciplinar. O tema que você propôs foi que o celibato obrigatório é antibíblico. Entretanto, não é obrigatório para todos os ritos o celibato sacerdotal. É uma disciplina apenas para o rito latino. Por quê? O entendimento é que o sacerdote age na pessoa de Cristo, in persona Christi. Portanto, Cristo, enquanto celibatário, é o modelo bíblico que os sacerdotes de rito latino seguem. São Paulo fala que o celibato é um estado de vida superior ao matrimônio. E, assim, você está citando o apóstolo Pedro, mas Pedro, segundo o consenso dos pais da igreja, foi continente. A disciplina de até então era continência perpétua. E eu cito Jerônimo, então. Cita, então. São Jerônimo vai falar o seguinte: uma vez recebidos no apostolado, os apóstolos renunciaram aos ofícios do casamento. E aí ele cita ainda, mais especificamente, São Pedro, na Contra Joviniano, livro 1. Só para eu encerrar aqui, que você ainda pontuou. Deixa eu só comentar isso aí que você marido falou, de uma só mulher. vai acabar o tempo, né? Pode. Bom, primeiro, vocês citam o pai da igreja, que é da passagem, da virada do século IV para o V. Você tem um do segundo século. Então, acho que tem mais verdade. Se você, inclusive, pegar as constituições apostólicas, que são do quarto século, também anteriores, a Jerônimo vai permitir à vontade que padre se case. Só no século XI que vai surgir uma norma disciplinar que impunha o celibato como algo obrigatório. Não, eu estou falando da continência. Sim, mas ele vivia com sua esposa, até o martírio dela. É o que o texto diz. Não, mas ele vivia relação... Não. Como é que você vai saber que ele tinha, não? São Jerônimo, que é um pai da igreja. Mas o Jerônimo viu o Pedro lá com a mulher dele para saber que... Jerônimo, então, ele é superior a Clemente?
né? É um contra o outro. E aí? Um fala que, né, Pedro foi casado até o final da sua vida. O outro fala que os apóstolos renunciaram ao matrimônio. E aí? Mas um, né, viveu num período mais perto do apostolado e o outro viveu já no 4º século. Então, olha o tanto de anos de diferença que tem da época que os apóstolos viveram. Então, né, se você for pegar fonte histórica, qual é a mais confiável? Provavelmente não. Claramente, Clemente seria muito mais confiável como fonte histórica, né? Jerônimo não, né? Que não fazia nada com ela? Não, esse argumento é ridículo. Não, ridículo é o seu. Você tá Como falando é que do São você Jerônimo, você sabe que não é do mesmo como que século. Jerônimo vai saber isso Pois bem, que você tá tudo dizendo? bem. Vamos lá. O segundo argumento que tu usaste foi que marido de uma só mulher, falando da disciplina antiga, certo? Só que o próprio Jerônimo, na mesma obra, vai dizer que aqui está se tratando, e ele é quem traduz, né? Enfim, toda a questão da Vulgata, ele vai dizer, fica bastante claro, como já dissemos, que devemos entender não como esposas, mas aquelas mulheres que serviam com seus bens, ou seja, elas eram apenas auxiliadoras. O próprio texto bíblico refuta isso. O próprio texto bíblico refuta isso. Os pais da igreja têm um consenso de que, apesar de São Pedro ter sido o único apóstolo que era casado, da feita que ele começou o seu ministério público, São Pedro, ele renunciou aos direitos do casamento. Certo, agora deixa eu comentar o texto que você acabou de citar. Você falou que Paulo falava de cooperadoras com ele. O próprio Paulo refuta isso. Filipenses 4, 2-3, vai dizer: o que eu rogo ao Evódia e também a Sintique é que viva em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Ou seja, ele diz que Evódia e Sintique eram cooperadores dele. Entretanto, se a gente volta lá pro versículo de 1 Coríntios 9:5, ele diz: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz outros apóstolos. Esposa crente é tu que tá traduzindo assim, deixa claro. Auxiliadora. Deixa eu só concluir o raciocínio. Mas é a tua tradução que é errada. Rapidinho. Ele diz que ele tinha o direito que ele não usava. Entretanto, ele tinha cooperadores. Então é óbvio que aqui não está falando de cooperadores. Você citou o pai da igreja, mas João Crisóstomo, quando ele vai citar esse versículo, ele vai dizer que é esposa. Então o seu argumento é falado na Bíblia e também na patrística. Então vamos lá, pelo contrário. São Jerônimo é um pai da igreja, tu concorda comigo? Óbvio, né? São Jerônimo vai dizer: o celibato sacerdotal no Que é colocar um pai da igreja contra o outro. Tem pai da igreja que vai falar que eles eram casados, pai da igreja que vai dizer que o texto de 1 Coríntios 9 é sobre esposas, outras sobre auxiliadores, mas o argumento do Lucas aqui é muito bom, né? Paulo está falando sobre algo que ele não pode ter como direito. Ou seja, ele não está falando algo comum que ele faz. Ele está falando algo que ele não faz, mas que ele entende que ele tem esse direito. Então, provavelmente está falando do casamento, e não de ter auxiliadores, cooperadores, porque isso ele já tinha. Ele já vivia com cooperadores ao seu lado. Então ele está falando realmente de ter uma esposa, assim como ele vai falar do salário. Né? Quando ele fala do salário, ele fala a mesma coisa, de um dever, né, de um direito que ele tinha, mas que ele não usufruía desse direito. Né? Então, é sobre isso que Paulo está falando. Né? Ele não está falando sobre pessoas, ele está falando sobre o casamento. Ele não está falando sobre cooperadores, porque cooperadores ele já usava disso, né? Ele já tinha isso, então não fazia sentido ele argumentar contra um direito que ele já usava. Então ele está falando de um direito que ele não usava. Então, era cooperadores ou casamento, o texto de 1 Coríntios 9? Casamento. Esse argumento do Lucas é um argumento muito bom. A lista de apóstolos casados. Meu segundo tema é: a Bíblia não ensina a rezar para santo. Eu sempre perde. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, boa noite. Boa noite. O meu nome é Gabriel Clautal, eu sou advogado, eu também sou escritor, escrevi um livro sobre os privilégios de Maria Santíssima, uma resposta bíblica para os protestantes, e escrevi por 7 anos no site Apologistas Católicos. Pois bem, a tua afirmação, eu discordo dela, porque se nós lermos no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 8, a gente vai ver justamente Deus exortando os amigos de Jó a recorrerem ao intermediário, no caso, uma pessoa com uma santidade maior, que era Jó. Por quê? Porque quando nós lemos em Tiago 5,16, a oração do justo tem maior eficácia. Aí poderíamos, no entanto, pensar, tudo bem, só que Jó, ele está falando de alguém que está vivo. Se nós abrirmos, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver a figura de 24 anciãos nos céus, apresentando as nossas orações dos santos da terra ao Cordeiro. Pois bem, então, só um minuto. Então, nesse momento, o que a gente pode concluir? É que se Deus manda, exorta-nos a agir por meio de intermediários no livro de Jó, e no livro de Apocalipse é visto 24 santos falecidos intercedendo por nós,
O que se decorre daí é que é possível sim, e a Bíblia, na verdade, nos exorta a recorrer aos santos. Eu tô aqui. Você falou depois Apocalipse, né? O próprio Apocalipse também te refuta. Apocalipse 8:4. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Se ela subiu, é porque veio da terra, não porque já estava no céu. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de santos, ela está falando de santos aqui na terra. Se você abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 1, vai falar Paulo aos santos da igreja de Corinto. Eles estavam mortos já quando Paulo escreveu para eles? Claro que não. Todas as vezes que a Bíblia usa o termo santos é para falar de pessoas vivas na terra. Eu quero saber o seguinte, qual o texto bíblico que fala para rezar para uma pessoa já falecida? Nós também temos em Apocalipse 6, 9 ao 10, onde as almas dos mártires clamam a Deus por justiça. Isso prova não apenas que os santos podem orar para Deus interceder por nós, como também que a alma humana existe e é imortal. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar, é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. Antes, em regra, ordinariamente acredita. Que você tá contando aqui. Ele não acredita que o inferno é eterno, que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, em Apocalipse 20, 10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tenta falar, você me corta. Você citou a Vitorino de Petô. Vários pais da igreja vão comentar que os 24 anciãos do Apocalipse são justamente uma referência aos 22 livros que os judeus têm no Cânone do Testamento. Eu tenho uma lista enorme de pais da igreja comentando exatamente isso em relação, porque eu tenho um curso inteiro só sobre o Cânone bíblico. Calma, tranquilo, calma, não terminei ainda, calma. Olha pra lá, igual quando você estava falando comigo, olhando pra eles, né? Bom, sobre as almas dos mártires, eu pedi um versículo bíblico em que alguém ora para uma pessoa morta. E você me cita um versículo bíblico em que pessoas já mortas estão clamando por vingança contra seus inimigos. Eu nem vou entrar aqui no detalhe de que essa passagem, obviamente, é alegórica, porque todo o contexto é alegórico. Pega todo Apocalipse 6, pega selo por selo e me diz o único que seja literal, que você interprete literalmente. Você acha que meteoro cai literalmente, estrelas cai literalmente do céu à terra, que o Hades está perseguindo literalmente, né, o inferno, exatamente que nem tá lá no texto do selo anterior? Você não acredita em nada disso, você não acredita nem mesmo que eles se vistam de palmeiras nas mãos, uma alma fantasmagórica. Nosso colega... Calma. Uma alma fantasmagórica. Nosso colega claramente ele está você foi deturpando o texto bíblico, afinal. É óbvio que num texto bíblico nós vamos ter partes literais e partes alegóricas. A parte literal é só que você o que é claramente demonstrado ali, o que é claramente demonstrado ali é que os 24 anciãos, que não são os santos da terra, estão ali apresentando as orações dos santos da terra ao Cordeiro. Isso é intercessão. Esse é o conceito básico de intercessão. Você já está mudando o tema do debate, porque o tema do debate aqui não é intercessão dos santos. Inclusive, eu previ que vocês iriam mudar então, o tema. Deixa eu falar, você só me cortou. Ponto importante. Não, ponto importante nada. Não, você me interrompeu o tempo inteiro e agora você quer continuar interrompendo. Ponto importante. Jó, capítulo 33, versículo 23. É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm para um debate, não deixam o oponente falar, gritam, ficam olhando para a câmera o tempo todo quando eu tô falando, não tem nem coragem de olhar para mim. E ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. É esse o exemplo que os apologistas, esse daqui pelo menos, está dando aqui. Agora, vamos comentar, se você deixar, porque você não deixa nunca falar, vamos comentar. Agora você cita um texto que fala de anjo e ainda por cima interpreta como sendo uma alma falecida. Eu vou repetir, porque ele distorceu. Aliás, eu já previ que iriam fazer isso mesmo, né? E foi exatamente... Só retomando, o tópico não é sobre intercessão dos santos. A gente pode fazer um debate só sobre isso. O tópico é rezar para santo. Tem uma diferença. A intercessão dos santos é crer que as almas dos falecidos que estão no céu estão orando para nós agora. Deixa eu falar. O tópico é reza aos santos. Ou seja, nós aqui na terra tendo o direito de dirigir oração para um morto no céu. Vocês não mostraram o único versículo que diga isso. Não é... Meu Deus. Você não consegue ver uma diferença entre uma coisa e outra? Eu queria dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui, católicos de primeira linhagem. É um prazer também poder ter a oportunidade de refutar um herege como o Lucas. E eu queria começar com as Sagradas Escrituras. Será que dá? Pode ser? Vai. Você consegue pegar aí comigo também ou não? Não, pode começar aí. Você já começou respeitando, né? Então, pode ir. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Mão gelada. Então, Banzoli, você está falando o tempo todo aí... Perdão, falar aqui perto. Meu nome é Tamara. Você está falando o tempo todo aí que a gente não está conseguindo provar na Bíblia que tem oração aos santos. Só que a gente está... Primeiro você falou, depois com um colega, que a oração não era intercessão. Se a oração para os santos, eu não terminei de falar. Se a oração não é intercessão, o que é então para você? Eu ficar lá conversando com o santo como se eu estivesse conversando aqui com você agora? Você acha que é isso que acontece? Que a gente troca uma conversa, um bate-papo com o santo? É assim que você acha? Não, porque eu não terminei. Outra coisa. Segundo ponto é que toda vez que vocês levantam essa questão, vocês pulam a oração da família de Onesíforo,
É claramente dito que Onesíforo não está com todas as linhas nas Santas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, mas claramente fica claro que Onesíforo não está presente ali. Claro, Onesíforo não está. Eu fico muito emocionado com a educação dos católicos. A gente é educado sim, mas olha, que a gente está acostumado com pessoas como você também. Você também interrompe a gente. Você também interrompe a gente. Pode falar. Não, pode falar, fica mais 5 minutos falando aí. Pode falar. Eu acho engraçado. Primeiro, deixa eu só responder as duas coisas que ela falou. Ela falou que eu disse que oração não é intercessão. Gente, pelo amor de Deus, volta esse programa. Em algum momento eu disse tal coisa. Não, eu falei que existe uma diferença entre orar para o falecido e crer que alguém que está lá no céu está orando pela gente. Se você não consegue entender essa diferença básica, é complicado. Quem está orando no céu por nós? Quem está orando no céu por nós são os santos. Eu tenho 3 citações aqui dos padres da igreja. Deixa eu só responder o último argumento dela, que ela não deixou. Deixa eu só responder o último argumento dela. Sim. Eu tentei, mas ela continua, ela fica falando em cima, não adianta. A estratégia deles é não me deixar falar, não adianta. Aí vão falar que eu sou machista, fica interrompendo a mulher. Eu não vou fazer isso porque eu não sou maluca, eu sou cristã, não sou feminista, não sou nada disso, fica tranquilo com isso. Bom, quero dizer que eu imaginava que isso ia acontecer, eu falei no meu vídeo antes de reagir a esse debate, que eu não concordo muito com esse estilo de debate, eu acho ele pouco proveitoso, pouco você aprende, pouco você ouve argumentos realmente que valem a pena, e você vê isso aí, uma falta de educação, falta de respeito. Esse cidadão aí que está na tela é o símbolo desse programa aqui, né? Eu não estou falando mal do podcast, tá? Eu estou falando mal do quadro em si, desse aí que o Lucas Bonzoli está participando. Ele é celebridade, porque a todo momento ele fica olhando para a câmera, ele não olha para o Lucas, ele não fala com o Lucas, ele não responde os argumentos do Lucas, ele não responde as perguntas do Lucas, ele vem com um discurso ponto, e a estratégia dele e de outros é não deixar o Lucas falar. E aqui eu não estou defendendo o Lucas, porque eu sou protestante e eu concordo com o que o Lucas está falando e não com os católicos. Não, eu estou falando isso porque eu concordo que tem que haver respeito, seja com o Lucas, aconteceu isso com o Ariel também, não dessa maneira, e nós que somos protestantes e vocês que também que são católicos, vocês têm que concordar com isso. O Ariel sim foi interrompido em alguns momentos, foi, e eu discordo disso, eu acho que as pessoas têm que deixar a outra falar, concluir o seu pensamento, mas não da forma que foi com o Lucas. Isso aqui foi um baixo nível, é ridículo o que está acontecendo nesse programa. Então, a partir desse momento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ver as partes mais importantes, as partes que realmente dá para argumentar em cima, e as baixarias, esse baixo nível, eu vou descartar e vou cortar do vídeo, porque não vale a pena a gente ficar vendo discussões. A gente tem que ver aqui argumentos de fato, ok? O próximo tópico é: a tradição oral romanista não é confiável. Você pode repetir a afirmação? Sim, a tradição oral romanista não é confiável. Se você quiser, eu posso dar um exemplo só, porque eu nem consegui dar exemplo ainda. Eu queria que você definisse primeiramente que diabos é tradição oral romanista. Caramba, tem um trecho, se você vai no Catecismo Católico ali, ele fala explicitamente de tradição oral. E ele vai definir como sendo a doutrina que foi pregada oralmente, ou seja, que não foi passada por escrito, mas que eles pregaram oralmente, os apóstolos, Jesus, e assim por diante, que a igreja teria preservado com o passar dos séculos. Aí o problema é exatamente isso, é a preservação. E como se preserva? Rapidinho. Porque tem alguns dogmas católicos, os mais centrais, que você não vê nenhum rastro ao longo da história. Pelo contrário, eu vou só citar um exemplo rapidinho. Desculpa, eu sei que eu tô falando, mas só vou citar um exemplo, 30 segundos aqui. A Assunção de Maria. Durante mais de 5 séculos, nenhum pai da igreja falou disso. Pelo contrário, tem o pai da igreja, o Adominiano Diona, que vai explicitamente falar que Maria morreu e ainda aguarda a ressurreição. Por que ele diria isso se já houvesse na época dele uma tradição oral que todo mundo conhecesse e que falasse que Maria foi assunta aos céus? É apenas um exemplo. É que você está falando de tradição oral, não no sentido de que consenso dos padres, como se fosse um telefone sem fio, como você já muito citou, como se cada um falasse uma coisa e isso vai se distorcendo. Todas as verdades que a igreja cria, elas já estão presentes desde o início dos apóstolos. A tradição apostólica se encerra lá, mas é como uma semente. A semente, a árvore, ela está em crescimento. Então, ela é plantada ali com a revelação de Nosso Senhor através das Escrituras e através da tradição, que são o mesmo depósito da fé. Agora a questão é, você está falando que é só uma tradição oral romanista, porque o que é isso? Porque da forma que você está atacando um espantalho. O que é isso? O que é a tradição oral? Você fala que não tem nada.
Sim. Prove. Deixa eu só concluir. Eu vou comentar ponto por ponto o que você disse, que tem várias coisas importantes para comentar. Você falou do consenso dos padres. O problema é que, se a gente vai para o consenso dos padres, não tem nada mais absurdo do que o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O meu amigo, o Thiago Dutra, por exemplo, tem um PDF de 250 páginas só de citações patrísticas de pais da igreja refutando a Imaculada Conceição. Eu tenho várias aqui que eu poderia citar, se você quiser. Aí você... Posso só concluir? Essa é a estratégia deles, né? O Lucas vai argumentar, a pessoa ali, o debatedor respeitoso, ele dá espaço para o Lucas argumentar. O que eles fazem? Eles levantam a mão para que a linha de raciocínio do Lucas não deixa ser terminada o que ele vai falar. E aí só o debatedor do lado católico que fala. O Lucas não pode falar. Essa é a estratégia deles. Sobre a tradição oral, o Lucas bem disse ali, o próprio catolicismo fala o que é essa tradição oral, que é aquilo que Jesus e os apóstolos pregaram e que foi preservado pela igreja e que não foi escrito, não foi registrado nas escrituras. E aí o rapaz aqui ele vai dizer que essa tradição ela é preservada desde o início, né? Está presente desde o início ali dos apóstolos, e que isso é como uma semente, né? E não que... Só que o que a gente faz quando existe vários pontos de vista diferentes, várias divergências? O que a gente faz quando um pai da igreja ele discorda do outro? Como foi bem colocado aqui, o Lucas de um lado defendendo a visão de Clemente, e o rapaz ali de camisa vermelha defendendo o lado de Jerônimo. E aí, com quem que a gente fica? Com Clemente ou com Jerônimo? É por isso que a tradição oral nesse sentido, ela é sim algo que não tem como confiar, porque é uma palavra contra a outra. E aí, claro, né, que eles vão usar o argumento do magistério, mas mesmo assim vai continuar existindo nos pais da igreja, nos próprios padres, né, nos próprios papas, discordâncias um com o outro. E aí, o que a gente faz? Por isso que a escritura ela é a fonte mais confiável que a gente tem de tradição, e a tradição oral, assim como eles gostam de usar o texto de 2 Tessalonicenses 2,15, né, que Paulo fala sobre uma tradição, mas essa tradição que Paulo está falando ali no texto está escrita. Então, essa tradição que nós devemos preservar é as tradições que estão escritas, né, que foram escritas, porque como elas são preservadas? Eu acredito que a tradição foi preservada, mas preservada de uma forma escrita. Assim como qualquer outro documento na nossa realidade, para você confiar em algo, você precisa ter documentos escritos, carimbados e etc. É isso que acontece com as escrituras. As escrituras é essa fonte da tradição que nós temos, que é a tradição de Cristo e dos apóstolos. Quando a gente sai da escritura e começa a ir para outras doutrinas que nós não encontramos em nenhum lugar os apóstolos falando sobre isso, e são doutrinas igual, por exemplo, a imaculação de Maria, como que é uma doutrina tão importante presente na igreja e você não vê em nenhum lugar os apóstolos falando sobre essa doutrina? Então é meio difícil achar que eles acreditavam nisso se eles não falam sobre isso. E né, Maria até estava viva ali, então como que é uma sucessão apostólica? Isso é difícil de ser defendido pela Igreja Católica. Eles são unânimes dos escritos dos primeiros séculos. Esses escritos são unânimes em afirmar o quê? Eles são unânimes em afirmar calma, eu não vou te bater. O Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em aramaico. Em aramaico não tem como diferenciar as palavras Pedro e pedra. Portanto, na língua de Jesus, quando Jesus foi falar com Pedro, ele disse, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Ele disse, tu és Cefas, e sobre essas Cefas construirei a minha igreja. Vamos poder falar agora sobre isso? É importante a gente destacar também que, por exemplo, os protestantes vão dizer, não, Pedro significa pedrinha e pedra significa pedra grande. Na realidade, não. Podem ver, Pseudo-Platão, século II, livro Axíoco, no verso 371, ele fala sobre a pedra interminável de Sísifo. E isso ele está escrevendo em grego, ele usa Petros, ou seja, não havia essa distinção entre Petros
e Petra, nem no grego, nem no aramaico. Legal. Agora, a sua estratégia é essa mesmo, né? Você fala 5 minutos sem parar, não olha pra mim, sequer olha pra mim, não deixa eu falar, não deixa eu comentar os seus textos, e depois eu começo e tento interromper, né? Ainda fica gritando, bufando, meu Deus, nunca vi algo assim na minha vida. Mas enfim, vamos lá. Você disse, Jesus falou em aramaico. Uau, nossa, que surpresa. O problema é o seguinte, o texto em aramaico tem ambiguidade que o grego desfaz, porque faz a diferença entre Petros e Petra. E você sabe que existe a diferença entre os dois. Por quê? Porque os próprios pais da igreja, ao comentar esse texto, destacaram isso. Agostinho vai explicitamente comentar sobre isso. A esmagadora maioria dos pais da igreja, você sabe que isso é verdade, não adianta tentar mentir. Não. Eles comentando esse texto, você acha que você sabe mais sobre a interpretação de... Deixa eu falar que você falou muito mais. Você acha que você sabe mais de interpretação desse texto do que os próprios pais da igreja que vocês têm como autoridade? Não, isso eu discordo em premissa, eu não concordo que a maioria dos pais da igreja concordam com a tua opinião. Eu concordo, pelo contrário, o primeiro a comentar o texto foi Tertuliano. O primeiro a comentar o texto foi Tertuliano e ele fala que Pedro... Ele fala que o Pedro é a pedra. Ele fala... Pois é, aí você vê a contradição de quem sabe que Pedro é a pedra, como você, mas que não reconhece. Não reconhece. E aí a gente tem também que destacar... Tá, aí ele fala, mas o primeiro a interpretar, falou, mas e os outros? Por isso que, aí o tema, esse é o tema, a tradição oral romanista não é confiável. Por que que não é confiável? Porque um fala uma coisa, um interpreta de uma forma e o outro interpreta de outra. E quando um interpreta de uma forma e o outro interpreta de outra, a gente fica com o quê? Com as escrituras. Por isso que dentro do movimento protestante existe aquilo que é interpretado e que é um consenso e que se for... tirado essa carta do castelo de cartas e esse castelo desmoronar, é heresia. Então nada pode afetar a mensagem do evangelho. Agora, existem diferentes visões teológicas sobre alguns assuntos, né? 95% da Bíblia é o que ela diz. 5% é o que a gente vai discutir sobre, por exemplo, calvinismo e arminianismo, sobre soteriologia. Então, existem visões distintas sobre essa visão, sobre a salvação. Ok, mas isso não afeta o Evangelho. Quem nos salvou? Jesus Cristo. A salvação é só pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. E ponto. E como os meios, isso não importa, né? O que importa é acreditar na mensagem do Evangelho. Ter posicionamentos teológicos distintos quando não afeta o evangelho dentro do protestantismo não é um problema, mas eles vão atacar a gente com isso. Mas não é um problema para nós, é um problema para quem? Para a Igreja Católica. É um problema para a Igreja Católica porque ela diz que ela é una, ela diz que a tradição é confiável, ela diz que o magistério é infalível, ela diz que o Papa é infalível. Então as doutrinas deveriam ser só uma, não deveria ter contradições um com os outros. E aí eles vão usar o argumento o que? Não, mas isso que o Papa falou é porque não é infalível, é falível. Então como eu vou saber quando é infalível e quando eu vou saber quando é falível? Entende? Ele usa aqui o argumento de Pedro, né? Mas tem todo o sentido do texto, e o Lucas fala muito bem sobre se foi traduzido para o grego dessa maneira, existe um porquê. Né? Existe um porquê. Claro que no aramaico não dá para fazer a distinção entre as palavras Cefas e Cefas, pedra, pedra. Mas no grego é Petra e Petros. E tem essa distinção proposital. Mas vamos para a história. E a história vai nos mostrar o quê? Quem que era o líder da igreja primitiva? Era Tiago. Não mostra Pedro sendo essa figura de liderança única. Não mostra Tiago sendo um grande líder, sendo o principal nome, e mostra Paulo sendo líder de várias igrejas que ele escreve as suas cartas. Então mostra duas pessoas com uma figura de liderança muito forte, e se Pedro é a sucessão papal, cadê a demonstração nas escrituras dessa liderança de Pedro? Eu não estou falando que ele não tinha, ele tinha, mas não é tão visível isso nas escrituras. É visível que ele era um apóstolo, que ele tinha uma figura de liderança, mas não era visível que ele era a principal liderança da igreja, porque nunca houve um principal líder. Houve que Jesus escolheu para continuar ensinando aquilo que ele veio nos ensinar. E é isso. O magistério católico contradiz a si mesmo.
Deixa eu só contextualizar, então, a minha questão. Vamos citar aqui, eu vou fazer uma pergunta simples, você pode responder com sim ou não, porque é importante para a gente saber como desenvolve esse... Não, eu vou responder que isso aconteceu, que se deu. Não, mas deixa eu citar, é que você não deixa eu citar. Tá, cite. A bula de excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X, que ele disse, é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Aí a minha pergunta é simples, pode responder sim ou não. Você concorda que é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados, ou você acha que é do desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados? Eu digo que isso é magistério autêntico. A bula Exsurge Domine, que tem essa proposição, é magistério autêntico da igreja, certo? Agora, ela tem um aspecto que é doutrinal e tem um aspecto que é de aplicação, mas é magistério autêntico. Isso que eu respondo. Não, mas a minha pergunta não foi se é magistério autêntico, não. Não, mas você está falando que o magistério contradiz a si mesmo. Calma, eu vou repetir a pergunta. Calma, a gente precisa pelo menos começar para progredir. Você concorda ou não com a afirmação? É contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados, sim ou não? A questão de que isso é magistério autêntico ou não? Preciso que você responda isso. Eu não perguntei se é magistério mas eu estou perguntando para você. Eu estou dizendo que isso é magistério autêntico. Tá bom, gente. Ele não está querendo responder, porque você deixa explicado. Não, mas peraí, meu caro, é o seguinte. Você está querendo dizer que o magistério católico contradiz a si mesmo, só que você precisa dar prova de que você conhece os graus de autoridade do magistério católico. Tá bom, então quem tem que dar provas é você. O magistério que não é autêntico se contradiz, é isso? Olha só, é você O quê? Então que argumento é esse? Se o magistério que não é autêntico não se contradiz, se quando não é infalível não existe erro também, então tudo é infalível. Não faz sentido isso. E como que a gente vai saber o que é magistério autêntico e o que não é? Entendeu? É complicado. Porque, isso que o Papa falou, ele falou porque era a opinião dele, mas aqui ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Pô, fica difícil, entendeu? Como que a gente vai saber aquilo que realmente é magistério autêntico e aquilo que não é? Né? Aí pergunta pra ele, mas o Papa erra quando ele fala isso? Ele não consegue falar assim. Que tá dizendo, veja só, você tá dizendo que o magistério católico se contradiz. Deixa eu contextualizar. Mas você não sabe. Mas se você contextualizar levando pra uma pergunta, querendo você não quer responder a pergunta com a Igreja de Roma, porque ela tem a principalidade mais poderosa. Depois, os orientais também vão concordar com os latinos na fórmula do Papa Ormisda, que aplica Mateus 16:18 para a infalibilidade, que a Lucas, alguém que está nos assistindo, deve Senhor... Então, eu espero ser respeitado também. Somos pessoas cristãs e educadas. Bom, você disse, a fé de Pedro não pode falhar, mas para isso você primeiro precisaria provar que os papas são sucessores de São Pedro. Aliás, a gente já tocou nesse tema quando falamos dos bispos de Antioquia como sucessores legítimos de Pedro, e nem por isso vocês acreditam que o bispo de Antioquia seja infalível. Segundo ponto, você não respondeu a pergunta que eu coloquei aqui, né, a pergunta básica do tema. É contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Eu fiz a pergunta simples, clara, objetiva. É só responder sim ou não, é contra ou não é contra. Porque se você diz que é contra realmente, né, aí você vai estar concordando com o Lutero Malvadão, né, com o heresiarca aí. Né? Agora, se você diz o contrário, concordando com o Papa, você vai concordar com o Papa daquela época e vai entrar em discordância com os papas modernos que fazem contos ecumênicos, colocaram estátua de Lutero no Vaticano, fizeram selo comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante, Pachamama, né, imagem de Buda no altar e assim por diante. Né? Então, o ponto todo é, quem está errado? Os papas passados ou o presente? Para terminar rapidinho. Você citou Irineu, né? Agora, o detalhe é que o próprio Irineu era milenarista, que é uma doutrina que é considerada herética pela igreja hoje. Se alguém é milenarista hoje, não pode ser considerado canônico. Ou seja, veja, Irineu, quando convém, ele falou alguma coisa que agrada a ele, então Irineu vale, é uma autoridade, assim, fantástica, fabulosa. Agora, quando o mesmo Irineu vai falar uma coisa que contradiz uma doutrina central de Roma, aí não vale. Aí ignora ele, joga no lixo o que Irineu disse. Esse é o ponto. O ponto é exatamente isso. Quando um pai da igreja fala algo que vai contra aquilo que é defendido hoje, é tratado como um magistério não infalível. É um magistério, é algo falível, né? Algo que ele falou da própria opinião dele, não é infalível. Mas aí, quando fala algo que vai contra as concordâncias da Igreja Católica Romana nos dias de hoje, aí isso que ele falou é infalível. Esse é o problema. O problema é você usar de argumentos quando vai a favor daquilo que você acredita hoje como infalível. E aquilo que você não acredita, então não pode ser infalível.
Isso é um problema, e como que você vai confiar num magistério dessa maneira? Como que você vai confiar numa tradição dessa maneira? Que foi os 2 pontos levantados aqui pelo Lucas. Isso é um problema gigantesco, porque você não tem convicção daquilo que você acredita. A única coisa, né, o único instrumento que você pode ler e ter convicção que tudo que está ali é infalível é as Escrituras. É o único. O tema é: os católicos acrescentaram 7 livros ao Antigo Testamento. Bom, é muito chato quando começa a fazer esse tipo de agressão, né? A gente não quer fazer ad hominem para nenhum colega nosso, muito menos nessa condição sendo cristão. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Lucas. Quem ordenou, quem selecionou, a critério de quem e nas mãos de quem foi organizado o cânon bíblico? Sim, como a questão aqui se refere ao Antigo Testamento, aos judeus. Aí a gente vai lá para Romanos 3, 1-3, que diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Resposta: muita de toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ou seja, as palavras de Deus nos tempos do Antigo Testamento foram confiadas aos judeus. Os judeus escreveram e reconheceram os 22 livros, que correspondem aos mesmos 39 da Bíblia Protestante, como inspirados, e a igreja pegou esses livros e reforçou aquilo que eles sempre pensavam, tanto é que só no Concílio de Trento, pós-reforma, que eles vão dogmatizar a questão... Você entra nos outros pontos, que senão vai ficar muitos pontos, e isso daqui não é um debate de 10 minutos, igual você teve lá com a Ariel. A gente tem pouco tempo aqui. Então, querido, o que acontece? Eu não vou fazer um ataque a você, mas vou fazer um ataque propriamente à audácia de trazer um tema desse. Vocês sabem, é audacioso, vocês sabem que nós católicos, a Igreja Católica, é que formou o cânon. Vocês sabem que a Igreja viveu primeiro e depois os escritos começaram a ocorrer nos primeiros anos da Igreja. O quanto os mártires deram o sangue por isso. E você sabe muito bem que é confirmado pela própria história. Você como professor de história, você não pode deixar mentir isso, tá? Eu tenho professor de história na minha família também, apesar de eu ser engenheiro, não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece? Você, como professor de história, você sabe que nos primeiros anos de formação do cânon, as escrituras ainda estavam sendo escritas e demandadas por carta, como o próprio São Paulo. Não, estou falando novo, como o próprio São Paulo estava escrevendo ainda. A igreja ainda estava vivendo. Mas qual a diferença entre o Novo Testamento protestante e o Novo Testamento católico? O tema é: os católicos acrescentaram 7 livros ao Antigo Testamento. Antigo Testamento. O argumento do Lucas é: isso foi confiável aos judeus. E os judeus que formaram o cânon bíblico do Antigo Testamento. Por isso que no Novo Testamento, a Igreja Católica e os protestantes concordam com todos os livros que estão ali. A grande questão são 7 livros a mais na Bíblia Católica no Antigo Testamento e não no Novo, né? O tema é claro, ela está argumentando aqui porque o consenso, né, da Igreja Católica nos primeiros séculos foi sobre o cânon do Novo Testamento e não do Antigo. O Antigo já era formado, né? E sim do Novo. E claro, a gente não é cego, a gente concorda que teve homens e mulheres dentro da Igreja Católica que foram homens e mulheres usados por Deus. Isso a gente não discorda, a gente concorda com... A gente respeita os pais da Igreja, a gente respeita Agostinho, a gente respeita vários homens, né, várias figuras dentro da história da Igreja. Isso não é um problema. O problema é quando a igreja começa a se afastar do verdadeiro evangelho e começar a pregar um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, assim como Paulo vai falar em Gálatas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O tema aqui é sobre o Antigo Testamento, não é o cânon do Novo Testamento. Nós concordamos com o cânon do Novo. Nós discordamos com o cânon do Antigo. E não foi a igreja que formou o cânon. Não foi a igreja que criou o cânon, foi o Espírito Santo, foi Deus. E o cânon foi dado a nós, foi dada à igreja. Não foi que a igreja decidiu, porque ela é infalível. Não, foi dado à igreja, né? A própria Bíblia vai mostrar
Paulo reconhecendo o evangelho de Lucas como inspiração por Deus, Pedro reconhecendo os escritos de Paulo como escritura. Isso já está presente na escritura. A gente não precisa pular alguns séculos. Estava na igreja primitiva. Então, é mais uma vez eles aqui não entendendo o tema. Eu acho que o vídeo é isso, galera. Não tem mais muito o que ser comentado. Acho que foi um programa totalmente falta de respeito. Infelizmente, não deu para argumentar da forma que eu queria. Não deu para ouvir o Lucas da forma que eu queria. Não deu para ver os pontos dos católicos da forma que eu queria. Porque a maioria deles, né? Claro que tem pessoas ali muito respeitosas. Mas a maioria trouxeram apenas grosseria. Trouxeram apenas desrespeito para esse programa. Então, tanto você protestante quanto você católico, sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente não quer aprender. A gente quer ter razão. Esse é o problema. Enquanto a gente ter esse tipo de pensamento, em todas as áreas, seja teológica, seja política, independente, a gente vai ser ignorantes. Assim como foi mostrado nesse programa. Não são pessoas que querem aprender. São pessoas que querem ter razão. E essas pessoas não passam de ignorantes. Bom, obrigado a você que chegou até aqui. E até a próxima.